Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e conceda-nos ainda a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, leitura orante, com o texto de Mateus 9, de 9 a 13. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendeu o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quem não é pecador? Quem não erra? Quem, em algum momento ou vários momentos, não comete erros, delitos, injustiça? Todos são alvo dessa ação misericordiosa de Jesus. Nós estamos aqui nesse texto de hoje com o chamado de Mateus, que é o mesmo Levi. E Mateus era judeu, mas era detestado por sua gente porque ele era coletor de impostos. Era ele que coletava o imposto do seu povo para Roma. Tinha uma situação financeira diferenciada, poderíamos dizer que era rico diante daquela situação e que até aquele momento ele punha a sua confiança no dinheiro, no seu trabalho, na sua profissão, de destaque, mas odioso também, era odiado pelos seus irmãos judeus, porque ele, com desonestidade, inclusive, cobrava mais do que o que devia para ficar com parte para si e outra para Roma. E por isso mesmo ele era desprezado por sua gente. E eu quero fazer aqui um parêntese. Aquela série Chosen, que é boa, mas o autor, não sei porquê, talvez pelo fato de ele ter uma filha autista, retrata Mateus como autista. Nada contra os autistas, muito pelo contrário. Mas também não podemos botar Mateus como se fosse um autista. Não tem nada que indique isso, nada. Voltando para a nossa oração. E Mateus, mesmo com ele tendo aquele amor ao seu cargo, ao dinheiro, na hora que ele tem um encontro pessoal com Jesus, o amor por Deus, a Deus, e o olhar de Jesus amoroso fala muito mais alto do que a sua posição, do que o seu trabalho, do que o seu dinheiro. E ele larga tudo e vai seguir a Jesus Cristo. Segue ao Senhor. E, mais ainda, vai seduzir os seus companheiros também, pecadores que nem ele, para conhecerem Jesus. Convida Jesus à sua casa, faz uma refeição para Jesus, para os seus discípulos e chama também os seus comparsas, chama também seus amigos, para que tenham essa experiência que ele teve com Jesus. E por isso Jesus é criticado pelos fariseus, porque Jesus aceita o convite de ir à casa de Mateus, porque Jesus aceita o convite de acolher os pecadores, os publicanos. Quando Jesus fala que o que ele quer
é a misericórdia, porque Ele é misericordioso. Jesus nos mostra aqui o cuidado, a atenção que Ele tem com todos, indistintamente, porque todos somos pecadores. E Ele veio justamente para acolher a nós, acolher a nossa miséria, para nos tirar desse sofrimento que seria eterno. Jesus vem nos apresentar a sua misericórdia. Uma coisa só é necessária, a única condição, diferente da ação dos fariseus hoje, é a nossa humildade em acolher Jesus, em nos sentirmos necessitados, em nos sentirmos de fato como aquele que vai trazer para nós a esperança que nós não tínhamos. Reconhecermos que somos incapazes, incompetentes, que é impossível a nossa felicidade se não for esse encontro pessoal com Jesus, principalmente a felicidade eterna. E Jesus, ao dizer que veio acolher o pecador, Ele está dizendo que veio acolher a todos, porque todos nós pecamos. Mas, de maneira especial, são acolhidos por Jesus aqueles que reconhecem a sua limitação, que não põem a sua fé, a sua segurança nos seus bens, no seu patrimônio, no seu saber, no seu emprego, na sua posição. É aquele que reconhece que tudo o que tem é graça de Deus. E justamente porque tudo o que tem é graça de Deus, foi Deus que deu, portanto, Deus é infinitamente maior, superior em tudo do que os nossos bens, do que nosso patrimônio, do que nossa segurança. Porque tudo foi graça de Deus. E Jesus nos apresenta a esse doador dessas graças. E Ele fala para você, fala para mim. O Senhor, Ele nos seduz com o seu amor, com a sua misericórdia. Assim como Mateus, mesmo que não deixemos tudo para segui-lo, para sermos um consagrado de vida ao Senhor, um consagrado de anúncio do Evangelho, mas o Senhor nos chama a dar mais valor a Ele do que todo o nosso bem, do que todo o nosso patrimônio. O Senhor nos convida a sermos desapegados, nos apegarmos somente a Ele, porque só Ele nos dá confiança, nos dá segurança. Quantas pessoas que eram ricas e que nessa pandemia de 2 anos atrás perderam tudo. Quantas pessoas hoje vivem numa situação triste, delicada, porque por conta daquela pandemia tudo fechou, não puderam trabalhar e não puderam hoje, não podem hoje voltar a fazer o que faziam antes. Quantas empresas faliram, quantas empresas fecharam, quantas pessoas hoje vivem numa situação difícil e até vivem numa situação boa. O Senhor nos mostra que toda a nossa confiança deve estar nele. E que beleza, porque assim como Ele olhou para Mateus, Ele olha para você, para mim e diz: segue-me. Ponha em mim a sua confiança. O que o Senhor nos chama é amar a Ele acima das nossas posses, dos nossos patrimônios, dos nossos bens. Amar a Deus acima de tudo. Depois, segui-lo. Segui-lo nesse sentido, de pôr no Senhor toda a confiança, toda a esperança. Agradecendo a Ele pelos bens que Ele nos dá e nos ensina agora não sermos mais apegados a eles, mas até a usá-los para também ajudar os necessitados. E que compromisso nós fazemos agora diante do Senhor? Façamos esse compromisso de que acolhemos sim o chamado que Ele nos faz, acolhemos a sua misericórdia e sejamos também generosos, misericordiosos com os necessitados. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face
resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.